permanecer junto de mim. Jesus, no deserto, era guiado pelo Espírito e foi tentado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos neste tempo santo, neste tempo favorável, que é a Quaresma, tempo de conversão. E o que é a conversão, senão a mudança da mentalidade, a mudança de vida, de deixarmos de fazermos as coisas erradas, as coisas ruins, para fazermos as coisas boas, as coisas certas, as coisas de Deus. O que nós acabamos de escutar aqui no Evangelho foi a tentação de Jesus lá no deserto. Jesus, depois de batizado, foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá passou 40 dias sem comer, sem beber. E lá ele foi tentado pelo demônio, por Satanás, pelo diabo. O Satanás, meus irmãos e minhas irmãs, existe, é um espírito do mal que se rebelou contra Deus. E a finalidade dele é separar, é destruir, é matar. E nós devemos renunciar a ele e todas as suas ações. Renunciar significa dizer não querer parte com ele. Há pessoas hoje que acham que esse negócio de anjo, de céu, de inferno, de Satanás, não existem. Uma pessoa que assim fala, com certeza ela não tem fé. E se diz ter fé, ela é um herege. Por quê? Porque nega verdades de fé reveladas. O fato de eu dizer que não acredito num diabo, não quer dizer que ele vai me deixar em paz. Ele inferniza do mesmo jeito. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que o demônio, quando ele se rebelou contra Deus e desce para a face da terra, ele não poupou nossos pais, Adão e Eva. Foram tentados pelo demônio e cederam e desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. E por isso entraram na realidade humana toda espécie de sofrimento. E como se não bastasse, também a morte. Claro que o demônio também tentou muitos dos nossos antepassados lá no Antigo Testamento. O demônio também não poupou o próprio Cristo, como nós acabamos de escutar aqui no Evangelho de hoje. Você acha que o demônio iria nos poupar? De maneira nenhuma. Ele também nos tenta. Deus não tenta ninguém. O que Deus nos coloca no nosso espírito é paz, conforto, alegria, amor. Agora, o inimigo é quem nos tenta. Ele existe, é uma realidade. E como vencermos as tentações? Jesus nos dá aqui uma grande lição, é através das Escrituras, como nós acabamos de escutar aqui na segunda leitura. E onde é que ela está? Ela está dentro do nosso coração. É a voz da consciência, não está longe de nós, para que a gente não dê desculpas. Por isso que é bom a gente se familiarizar com a palavra de Deus. São Jerônimo vai dizer, quem ignora as Sagradas Escrituras, ignora o próprio Cristo. Não é para termos a palavra de Deus como um livro de enfeite distante, não, de maneira nenhuma. A palavra de Deus é para ser lida, a palavra de Deus é para ser entendida, a palavra de Deus é para ser vivida no nosso dia a dia. Foi a carta que Deus escreveu para a humanidade. Tudo que Deus tinha para nos dizer, disse através do Sagrado Livro, disse através do seu próprio Filho, Jesus Cristo, porque só no nome dele é que nós teremos o quê? É que nós teremos a certeza da nossa salvação. Então Jesus estava ali jejuando e o demônio disse, se és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. E o que é que Jesus responde? As Sagradas Escrituras nos dizem, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é porque eu estou passando necessidade, não é porque eu estou passando fome que eu vou cometer injustiça, vou roubar ou matar, tirar do outro para matar a minha fome. É verdade que o alimento é um dom de Deus e um direito de todos. É verdade que a fome existe, não porque está faltando alimento,
As prateleiras dos supermercados estão cheias, sabe? E o campo também. O que está faltando é a partilha. O que está reinando muito é o egoísmo, é a ganância. Se houvesse uma justa distribuição de rendas, não haveria em nosso meio a fome. Mas, padre, e tem fome nos dias de hoje? Tem fome na nossa cidade. Se não houvesse fome na nossa cidade, não tinha necessidade da gente estar pedindo aqui alimentos não perecíveis. Se não houvesse fome, não tinha necessidade de ter grupo de pessoas aí nas praças dando comida às pessoas que ainda não jantaram a esta hora da noite. Então, há pessoas sim que estão passando fome. Essa pandemia deixou muita gente na miséria, enquanto deixou também ricos mais ricos, deixou pobres mais pobres. Este é o escândalo da pandemia. E como se não bastasse agora, esta guerra aí nos ameaçando. Tem gente que acha que acontecendo uma guerra lá no final do mundo não vai nos atingir. Vai sim, porque quando mexe na questão do petróleo, então tudo aumenta. Então chega sim, com certeza, a nossa mesa. Chega até no pãozinho francês que a gente come todo dia. Por isso que nós devemos rezar, sabe, para que eles, entrando em um comum acordo, procurem a paz e procurem promover o bem. Então vamos acreditar na palavra de Deus. Não vamos de maneira nenhuma cair nessas facilidades do demônio. Não, roube, pegue dinheiro e vá comer o seu pão. Quando se rouba para comer um pacote de feijão, sabe? Quando se pega bolacha, claro que não tem pecado nenhum. Mas se você rouba um celular, rouba um carro, rouba uma moto, não, porque eu estou passando fome, aí você já está abusando. Não é bem por aí de maneira nenhuma. E outra coisa, é quando cessam todas as possibilidades. Quando a gente tenta emprego, não consegue. Quando a gente sai pedindo nas portas, ninguém dá nada para nós. Então ninguém vai morrer de fome, tem que comer. Não é? Mas é quando se pega alimento para comer e não outras coisas, não objetos. Então Jesus está dizendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem crer em Deus não passa fome. Porque se creres, verás a glória de Deus. Então, depois, o demônio o que é que vai dizer? Olha, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Veja que mentira. O demônio é realmente o pai da mentira. Deus não confiou nada ao demônio. Ele é um usurpador, na verdade, sabe? Mas tem gente que nos dias de hoje vende até a alma ao diabo para ser rico, para ser famoso. É preciso ter muito cuidado, meu irmão e minha irmã. A finalidade do homem não é ser rico, não é ser milionário, não é ser famoso, não. A finalidade do homem é voltar para Deus. E onde é que consiste a nossa salvação? Em conhecer Jesus como o nosso Salvador. Por isso que tem gente que por causa do dinheiro mata o pai, mata o esposo para ficar com a herança. É um dinheiro amaldiçoado, na verdade. Não pode ser por aí. Como também tem pessoas que trabalham de domingo a domingo, não para nem sequer para rezar, para agradecer a Deus. É a ganância. O saco do ganancioso é furado, nunca enche. Por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que devemos pedir o quê? O pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso de cada dia? É a dignidade que a gente precisa ter para viver bem. Uma casa, um trabalho, quando adoecer ter o dinheiro para comprar um medicamento, de vez em quando poder viajar com a família, desaparecer um pouco. Isso é dignidade. É isso que Deus pensou para todos nós, mas infelizmente a ganância, o egoísmo, a corrupção, a mal distribuição de renda, então gera a fome e gera a miséria no meio da humanidade. Então a gente não tem que se vender ao diabo para ser poderoso de maneira nenhuma. Só temos que ser felizes acreditando nesse Deus que nos ama e que nos quer tanto bem. Até porque o que foi que a gente trouxe ao entrar nesse mundo? Nada. O que é que a gente vai levar? Nada. Daqui só se leva o bem que a gente fizer. Então, se a gente tem alguma coisa, vamos agradecer a Deus e fazer dessas coisas que Deus nos concedeu meios eficazes para chegarmos ao final da nossa vida, ao final da nossa existência, que é Deus, e não fazer da riqueza a finalidade da nossa vida. Tem gente que diz assim: se eu ficar milionário, graças a Deus, eu já posso morrer. Deus me livre. Não. A gente não precisa ficar milionário para depois querer morrer, não. Eu quero viver e quero viver bem. Eu quero morrer com dignidade. E ser rico é outra história, sabe? Não é pecado a gente enricar, mas é pecado sim a gente enricar ilicitamente, prejudicando, roubando os outros. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro.
vai terminar amando a um e odiando o outro. É preciso que a gente abra bem os nossos olhos. Depois, Jesus, ele é tentado novamente pelo diabo. O diabo leva Jesus e diz: se és o Filho de Deus, atira-te daqui embaixo. O diabo tinha levado Jesus para uma parte bem alta lá do templo, né? Porque Deus ordenará aos seus anjos ao teu respeito, que te guarde com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Veja só a tentação do demônio. E citando Jesus, atentar contra a própria vida. Jesus vai dizer, segundo as Sagradas Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. E desse materialismo que a gente vive hoje em dia sem Deus, sabe, nessa ganância que muitas pessoas têm de não ter nada, às vezes bate o desespero. E aí o que é que querem fazer? Tirar a própria vida, como muitas pessoas já têm tirado. Gente, a vida é um dom de Deus, é Deus quem dá e é Deus quem tira, e mais ninguém. O suicídio é um ato de desespero, o suicídio não é coisa de Deus. Então não brinquemos com essas coisas. De vez em quando pessoas aparecem aí dizendo: padre, olha, me ajude, eu já tentei tirar a minha vida. Pelo amor de Deus, tira isso da tua cabeça. Não conversa, não dialoga com o demônio. A gente deve dialogar com Deus. Por isso que é oração. Quando vier esses pensamentos malucos, fuja, meu irmão e minha irmã, vá rezar, venha para a igreja está aberta durante a semana, se coloca aqui diante de Jesus Eucarístico. Ele disse: meu irmão e minha irmã, Jesus não enganou ninguém, viu? Olha, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No mundo havereis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Quem não está fadigado na história da humanidade hoje, com essa pandemia, tantos desempregos, tantas mortes, como se não bastasse agora essa ameaça de guerra? Todos nós, né? Relacionamentos nos casamentos, sabe, relacionamento com a família, às vezes no trabalho, às vezes aquela compra que a gente fez e não está conseguindo pagar, às vezes aquela doença que a gente vai ao médico e o médico não dá cura, não dá jeito. São tantas as provações, mas nós precisamos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, como o salmista disse no dia de hoje para nós: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O sofrimento não é castigo de Deus. Se Deus fosse me castigar pelas coisas erradas que eu faço, eu nunca sairia debaixo de seus castigos. O que foi que Jesus fez de errado para merecer a condenação da cruz? E aqui a gente quebra, né? Essa conversa de que eu estou sofrendo porque alguma coisa eu fiz no passado ou alguém da minha família realizou e eu estou pagando. Não, não é isso não. Foi por causa, sim, do pecado dos nossos primeiros pais, também por causa das nossas fragilidades, por causa dos outros, que muitas vezes sofremos, por causa de nós mesmos também. Mas a gente deve segurar na mão de Deus, erguer nossa cabeça, se levantar das nossas quedas e seguir o nosso caminho. Nós temos uma meta a atingir, é o céu. Não é tirando a própria vida que a gente vai resolver as dificuldades que ela nos propõe, de maneira nenhuma. É confiando, é segurando nas mãos de Deus e seguindo em frente. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu acho que a gente lembra, na paixão de Cristo, o que aconteceu com os apóstolos. Jesus ficou sozinho na cruz. Jesus não foi crucificado entre dois apóstolos, ele foi crucificado entre dois ladrões. Muitas vezes a gente só quer olhar a figura de Judas, não é? Que traiu Jesus, mas Pedro negou 3 vezes, Tomé duvidou da ressurreição de Cristo, os outros apóstolos correram. Mas os outros apóstolos confiaram na misericórdia de Deus. O Judas entrou num desespero, o desencanto tomou conta do coração dele e ele atentou contra a própria vida. Então por isso que eu digo, o suicídio não é coisa de Deus. Infelizmente nos últimos anos, muitas pessoas têm tirado suas vidas, até mesmo padres. Não sei se vocês sabem, mas nesses últimos anos, do ano passado para cá, por exemplo, mais de 20 padres também tiraram a própria vida. Então vejam, nós estamos, né, nesse mundo, todos nós estamos sujeitos. Aí você vai dizer que um padre não tinha fé, uma freira não tinha fé, o povo de Deus não tem fé. Tem fé sim, mas é preciso que a gente grite a cada dia: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé.
provações, dificuldades. Qual o pai de família que não passa dificuldade? Qual o padre que não passa por dificuldade? Qual um político que não passa por dificuldade? Qual um profissional na sua área que não passa por dificuldade? Qual o jovem que não passa por dificuldade na sua adolescência, com os pais, com a escola, com a cobrança do mundo? Somos tão cobrados, né? São tantas, sabe, as injustiças. Mas nós não podemos entrar num desespero, não podemos entrar nessa onda do diabo de querer resolver as coisas da vida tirando a própria vida. Há quem diga que quem comete suicídio não quer morrer, quer sair do sofrimento, mas não é tirando a morte que sai do sofrimento. Onde é que ficam os pais nessa história? Como é que ficam os amigos? Onde é que Deus fica em tudo isso? O suicida, quando tira a sua vida, ele diz assim: Deus, você não pode resolver a minha vida. Ele vai dizer para os amigos: vocês nunca representaram nada para mim. Eles desconsideram a dor do pai e da mãe. É muito triste. Por isso que Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o demônio, ele existe, essa realidade que quer nos destruir, quer nos afastar de Deus, quer culpar a Deus por tudo que existe de ruim no meio da humanidade. Mas ele não passa hoje de um cão amarrado. O cão, o cachorro, quando ele está solto, ele morde qualquer pessoa na rua. Mas o cão, quando ele está amarrado, ele só morde quem chega perto. Tem um ditado que diz assim, eu acho que é conhecido de vocês: não cutuque o cão com a vara curta, né? Mas tem muita gente. Quantas vezes nós já fomos cutucar o cão com a vara curta e a gente levou uma butada? Como é que eu cutuco o cão com a vara curta? Por exemplo, no campo da bebida, eu só podia tomar uma latinha de cerveja. Caí na besteira de tomar 12 latinhas. Pronto. Perdi a minha paz, passei a desconhecer a mim mesmo, a minha esposa, a minha família, meus amigos, arrumei confusão, gerei brigas. Olha aí onde é que está, cutucar o cão com a vara curta. Morreu alguém da família, pessoa muito boa, mas aí bateu aquela saudade, aí vem aquela tristeza. Gente, saudade sim, tristeza não. Aí tem gente que chega perto: olha, se tu for ali na mesa branca, vê se tu baixa lá um espírito, aí tu fala com a pessoa, ela vai acalmar teu coração. Aí a pessoa vai lá para a mesa branca, aí o espírito desce. Espírito de quem? Do demônio, porque não é da pessoa. E você ficou contaminado, meu irmão, espiritualmente falando. Isso é cutucar o cão com a vara curta. Quem morreu tem superior. Tem gente que vai para os catimbó fazer serviço, fazer trabalho. Aí eu quero ver se meu amor volta para mim. Que amor? Não, eu quero arrumar um emprego melhor. Não, eu quero não sei o quê. Meu Jesus amado, o diabo não tem nada para dar para ninguém. Pois se Jesus não der, que o demônio não dá de maneira nenhuma. Então, não nos iludamos. Isso é cutucar o cão com a vara curta. A gente entra nas redes sociais, de repente está aparecendo para o outro, de repente está se mostrando, aí vem uns nudes, você está na mão, está no golpista, pronto, e agora? Aí vem um desespero. Olha aí, cutucar o cão com a vara curta, o que é? Então a gente precisa fugir das ocasiões que nos levam ao pecado. Esse tempo da quaresma é um tempo da gente rezar mais. Temos a internet nos nossos celulares, eu vou jogar a internet fora e o celular, não, mas eu preciso fazer um bom uso agora. Que tal diminuir mais o uso das redes sociais? Que tal dedicar um tempo maior às orações, à leitura orante da palavra de Deus? Que tal num dia de domingo visitar alguém da minha família que está doente? Que tal uma vez por mês pegar uma cesta básica e ajudar ali uma família que está carente, já que eu estou fazendo o meu jejum? Se eu estou fazendo o jejum, não é para aquela comida ficar ali, lá, no armário, não. É para eu pegar aquela comida e dar a uma família que está precisando. Sabe, gente? É isso que Deus quer de cada um de nós. E tem muitos meios, tem a via sacra nas sextas-feiras, sabe? Que a gente pode fazer nesse tempo de quaresma. Tem a confissão. Quanto tempo faz que você se confessou? Tem gente que está aí há mais de 3 anos por causa da pandemia. Esse é o momento, meu irmão. Venha-se embora. Venha se reconciliar com Deus. Não tenha medo nem vergonha de abrir o teu coração. Tenha vergonha e medo de ficar no pecado. Isso sim, e comungando o mal. Disso você deveria ter medo e vergonha. Mas não de abrir o coração para a graça de Deus. Porque a recepção de um sacramento é a recepção de Cristo na nossa vida. É a ação de Deus no coração de cada um de nós. Então depois o que aconteceu? Depois aconteceu que o diabo foi embora e voltou a tentar Jesus no momento oportuno. Onde foi que o diabo voltou para tentar Jesus novamente? Foi na cruz. Um dos ladrões, o ladrão ruim, claro, daí não tem ladrão bom, a gente sabe, né?
O ladrão só vem para prejudicar a gente mesmo, né? Para tirar de tempo. Aí disse, se tu és o filho de Deus, desce-te daí e solta a gente, veja. Aí foi que o ladrão bom, que eu não sei se tem ladrão bom, né? Entre aspas, né? Mas rapaz, tu nem sequer teme a Deus, nós estamos aqui porque merecemos. Mas este homem, isso é o justo de Deus. Ele não pecou de jeito nenhum. Passam os sumos sacerdotes, os mestres da lei. Tu não disseste que vai destruir o templo aí em 3 dias e depois refazer de novo? Desce-te daí. Veja, o capirote, o Satanás, o demônio, quando ele não vem, ele manda o secretário. E essa mesma coisa acontece na nossa vida também. Então veja, se Jesus não foi poupado, nós também não somos, sobretudo no momento dos aperreios, das provações, do sofrimento. Mas peguemos o que diz o salmista aqui para nós, essa palavra é forte, devemos tomar posse. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. Jesus esteve tão unido ao Pai, que quando ele deu o último suspiro, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja que coisa maravilhosa. Onde todo mundo pensava que o Pai tinha abandonado, Jesus oferece o seu espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então não vamos entrar, meus irmãos e minhas irmãs, em desespero na hora do nosso sofrimento. Porque tem alguém que chega assim, tá, não é tão católico? Cadê a tua santa agora? Cadê teu santo de barro, que não te cura? Tem muita gente linguaruda, viu? Tem a língua maior do que um trem. Mas, vejam só, são as provações, Então essas coisas, a gente tem que escutar aqui, a gente não pode dar ouvido, essas coisas não podem ir para o coração da gente, porque adoece a gente, perturba a gente. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. É uma questão de tempo, e quando chegar, vamos aprender a sofrer com resignação, não blasfemando, com resignação, pedir a Deus paciência para suportar o peso da cruz e caminhar. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Coragem, eu venci o mundo. A questão é que a gente quer caminhar sozinho, aí se atrapalha, a gente se perde. Em nenhum momento a gente pode entrar em desespero. Devemos dizer, feito dizia Santa Faustina, Jesus, eu confio em vós, em todos os momentos da nossa vida. No momento da saúde, da doença, da fartura, das necessidades, da alegria, aquele dia que a gente está menos alegre, né? Jesus, eu confio em vós. Ele é o sentido e a razão da nossa vida. É nele que está o sentido, não é nas pessoas, não são nas coisas, não. Aquilo que dizia Santo Agostinho, Senhor, tu nos criastes para vós, e inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e a nossa Mãe, ela possa interceder por todos nós, para que, iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, sabe, e também orientados pela sua palavra, possamos dizer sempre não às tentações do inimigo. Agora, precisamos intensificar mais as nossas orações, ler mais a palavra de Deus, recorrer aos sacramentos, sobretudo a confissão e a Eucaristia, para que a gente possa estar preparado, sabe, para o combate que é diário, para que a gente possa fazer sempre a vontade de Deus. Jesus disse, eu vim, ó Pai, para fazer com prazer a vossa vontade. Veja, com prazer, não foi com pesar. A Virgem Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que possamos dizer também nos dias de hoje, faça-se, Senhor, na minha vida a tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé professemos a